Uma parte, vereador Capitão Ramon. Pois não, nobre colega. Vereador Capitão Ramon, eu vou responder algumas colocações que foram feitas na declaração de líder do meu colega Zé D'Ambrós, né? Porque eu não gosto de ficar sem resposta. Surpreende-se muitas coisas, vereador D'Ambrós. Por exemplo, como o governo lhe tratava e na eleição o senhor foi apoiar o PT. Né, de primeiro turno. Então, isso também me surpreendeu muito, né? Muito ali, né? Em nível de partido, inclusive, deixou os colegas meio, né, complicado. Então, isso também me surpreende. E eu não vou deixar de participar de onde for convidada. Fui no bailão do Adiló para verificar os anúncios importantes que teria para nossa comunidade. Porém, a rua ainda, né? Não começou lá, parece que foi depositado o valor, agora vai para a licitação, Jussi. Vamos aguardar isso ansiosamente. E se não for feito, eu vou vir nessa tribuna e vou cobrar, porque esse é o meu papel como vereadora. Fui, sim, na janta das PPPs para verificar quais que seriam as primeiras. Fui abraçada por muitos comunitaristas lá e eu acho que isso que incomodou algumas pessoas. Mas eu fui lá porque fui convidada e fui verificar as ruas. E se não sair, eu vou estar na tribuna cobrando. E a reunião do anúncio das 16, eu também vim porque a do Fátima caiu fora. E eu vim para escutar a explicação. E o então vereador, né, que era vereador antes, o Eloy Fristo, que agora é do Orçamento Comunitário, nos explicou por que o Fátima caiu fora nessa primeira etapa, mas que virá na segunda etapa, por uma questão do terreno, né? Conversei com ele, com o Caberlon. Então, estarei sim, tanto nos anúncios, mas também estarei nessa tribuna para cobrar. O que muitos não fazem é cobrar porque são da base. E, infelizmente, e são coisas que foi prometido em campanha. E daí, falar da PPP é fácil porque já tem terraplanagem. Mas falar do projeto Mãe Canguru que foi anunciado e não aconteceu, ninguém foi. Era isso, senhor presidente. Era isso. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que estão nos acompanhando, meu bom dia. Hoje eu venho falar sobre um assunto importantíssimo para o nosso país como um todo. Há um movimento fora do Brasil para classificar o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o CV, Comando Vermelho, como organizações terroristas, que são. E há um movimento do presidente do Brasil para não classificar essas facções terroristas. E o que acontece, meus amigos? Hoje, no Brasil, nós temos 50 milhões de brasileiros, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros está sob domínio de facção, estão sob domínio de facção criminosa. Essas pessoas não têm o seu livre-arbítrio, essas pessoas não têm a soberania nacional, essas pessoas são encurraladas, muitas vezes em suas próprias casas. E nós, ao invés do presidente Lula estar buscando apoio para salvar estas 50 milhões de pessoas que são vítimas, dentro de suas próprias casas, ele faz um movimento totalmente oposto. Ele diz que não é para classificar. Meus amigos, as pessoas estão sofrendo. Há relatos, colegas vereadoras mulheres, há relatos de mulheres, meninas, que são pegas, são cooptadas porque são mulheres bonitas na comunidade. Ou seja, uma menina que nasce bonita na comunidade, ela não vai ter o seu livre-arbítrio. O traficante vai chegar e vai tomar ela. E ela vai ser esposa dele, vai ser o troféu do tráfico. Isso acontece. Isso acontece. Majoritariamente, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, mas aqui em Caxias temos braços das facções criminosas. Isso não é um assunto de fora de Caxias do Sul. Então, por que o presidente do Brasil não quer classificar CV e PCC como organização criminosa que são? Olha o que aconteceu em El Salvador. El Salvador era o país mais perigoso praticamente do mundo, mais perigoso do mundo, onde as facções dominavam o tempo todo. A pessoa pagava extorsão de manhã, pagava extorsão de noite. Tem relatos de mães, de tias,
que tiveram seus membros amputados, a sua mão amputada porque não quis pagar extorsão para o próprio sobrinho. Traficante, com a ida do Bukele para a presidência da República, nós conseguimos tornar El Salvador um dos países mais seguros do mundo. Muito obrigado, presidente. Próximo inscrito, vereador